Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Bergson e que história é essa de que o Remo teria interesse na sua contratação para essa atual temporada, até porque é um jogador que já passou, no futebol paraense pelo Paysandu lá em 2017, teve um bom desempenho, está há 5 anos lá no futebol da Malásia e vive uma fase muito boa, Para falar a verdade, esse início dele agora é o mais ruim em um gol só em 4 jogos, mas ainda assim início de temporada. Ano passado ele teve problemas físicos, Mas ainda assim foi mais um ano que ele marcou mais gols do que partida, então vive uma fase bem interessante, é bem querido, pela torcida. Vamos comentar aqui sobre ele, até porque tem contrato, pelo que eu vi aqui, até o final desse ano, ou seja, já pode assinar um pré-contrato para chegar, para o ano que vem sem nenhum custo. Então vou trazer aqui todos os detalhes para vocês no vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carton Foot. Contei com sua ajuda, torcedores do Remo, para chegarmos a essa marca que é de 70 mil inscritos. Lembrando que assim que chegarmos, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do Clube do Remo. Então, para você não perder nada, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, que nos ajuda bastante. Bom, só antes tem alguns outros nomes que eu queria falar aqui com vocês, como por exemplo no caso do Cassiano, um nome que eu já tinha trago recentemente aqui como alternativa. Também passou pelo Paysandu, direto é especulado no rival, e tá no Casa Pia desde o ano passado, onde saiu do Avaí, voltando para o Brasil depois de um bom tempo e não conseguiu ir bem, Engraçado isso, eu ficaria com o pé atrás em relação ao Cassiano, porque os números lá em Portugal geralmente são muito bons, mas aqui no Brasil nem tanto, Passagem dele pelo Avaí, então, de 8 jogos e nenhum gol marcado. Tudo bem, O Avaí estava numa crise e tudo mais, mas se a gente volta aqui em 2019, também não foi bem pelo CSA, 17 jogos e um gol. E a última boa passagem aqui no Brasil mesmo foi em 2017 e 2018, no Brasil de Pelotas, e logo depois no Paysandu, 20 gols em 30 jogos. Realmente um desempenho bem interessante. Está no Casa Pia desde o ano passado, jogando junto com o Pablo Roberto, velho conhecido aí do torcedor remista. E aí na temporada passada termina bem, 11 gols, 10 gols somente na Liga em 26 rodadas. Então ele chegou lá no meio do ano basicamente, Tinha começado 3 meses da temporada e ainda assim conseguiu ter um ótimo desempenho. Nesse ano, 3 jogos até aqui, nenhum gol, mas ainda apenas a fase inicial. Não é à toa que ele renovou o contrato que vai até junho do ano que vem, ou seja, quando finaliza a temporada europeia 2025-2026. Acho que é um bom centroavante, ficaria de olho, apesar das passagens não muito boas que teve no Avaí e no CSA, porque mesmo ele tendo 36 anos, do ponto de vista físico, ainda está muito bem, inclusive. Vou só deixar um mapa de movimentação dele na última temporada europeia, tá aqui, um centroavante que não fica só do lado dentro da pequena área, se movimenta bastante. 26 jogos na liga, 24 como titular, nota média até que foi boa, na liga de 6.90. Pode deixar sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Essa história envolvendo o Bergson, então, aí surgiu, de que teria esse interesse. Lembrando, nada de proposta oficial ou algo nesse sentido. 34 anos, igual eu falei, é um centroavante que aqui no Brasil teve um grande destaque também no rival em 2017, no Paysandu, 28 gols em 47 partidas, e aí logo depois foi o Cassiano, e depois o Nicolas. Então foram 3 centroavantes aí que a torcida ficou bem marcado, com essa boa passagem. Anteriormente ele já tinha vivido uma fase boa pelo Náutico, mas nada demais. A grande virada de chave foi realmente a passagem dele no Paysandu e contratado pelo Atlético Paranaense, onde foram números razoáveis, Ficou por lá um ano, somou aí então 11 gols em um pouco mais de 45 jogos. Foi emprestado para o Ceará, passou também pelo Fortaleza, jogou nos 2 rivais aí, onde não foi muito bem, por nenhum. Até que, quando ele assinou em definitivo com o Fortaleza, foi emprestado para o Johor FC, lá da Malásia, e aí começou, uma fase muito boa. Não é à toa que ele foi comprado, só 400 mil euros ainda na época, mas marcou 23 gols em 25 jogos, a temporada 21-22, 47 gols em 35 partidas, inclusive foi o jogador brasileiro com mais gols no mundo naquele ano, atrás acho que só do Haaland e do Mbappé, em 2021-22, para você ter uma ideia dos números sensacionais que ele tinha. Aí, na temporada seguinte, 38 gols em 36 jogos, na outra 27 em 29 jogos, e aí na temporada passada ele sofreu com alguns problemas físicos e só fez 12 jogos, mas ainda assim 17 gols, que é um desempenho realmente sensacional. Não é à toa que ele ficou machucado, e quando voltou aqui, no final de abril e tal, ele ainda assim terminou a temporada. Se você pega aqui os últimos 4 jogos da temporada, meu Deus do céu, o que foi isso? Em 4 jogos ele fez 10 gols e 2 assistências. Então assim, realmente tem alguns clubes lá da Malásia bem ruins, Ele vai lá e faz 5 gols num jogo, absurdo mesmo. E aí nessa atual temporada foram 4 partidas e 1 gol. Lembrando, desses 4 jogos,
2 como titular e 2 como reserva, né? Então, eu não sei se o clube contratou um novo centroavante e agora ele vai ser reserva. Eu acho difícil isso acontecer. Se acontecesse, eu acho que ficaria mais viável, né? Mais possível esse retorno, mas não sei se vai ser o caso. Acho que é só por conta de um início, né, de temporada e cuidado físico mesmo. Não renovou o contrato, vai até o dezembro desse ano, possivelmente o clube ficando de olho, né, como que vai ser esse restante de contrato. Eu acho que é uma boa possibilidade sim, mas para esse meio do ano, a não ser que tenha uma compensação financeira ou algo nesse sentido, para pensar, né, na saída do centroavante brasileiro que vai para a 6ª temporada consecutiva no futebol da Malásia, né, igual eu falei para vocês, chegando no meio do ano de 2020 e estando lá com contrato até o início de 2026. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, se você concorda comigo, discorda. Se lembra, né, do Bergson nessa passagem dele pelo rival, centroavante aí de 1,80 m, bem versátil também, né, tá aqui o desempenho dele lá no futebol da Malásia, se movimenta bastante, mas é aquele jogador típico mesmo dentro da pequena área. E outra opção também lá do futebol asiático é o Raniel, né? Também lá da Tailândia, é um nome que eu já falei aqui outras vezes para vocês. Acho que pode ser uma boa sim, tanto para esse ano quanto para o ano que vem. O contrato dele, né, foi renovado, lembrando que ele ficou algumas semanas livre porque ainda não tinha chegado a um acordo de renovação lá com o clube tailandês, né? Onde vai ter vínculo então até junho do ano que vem. Eu acho que era uma boa oportunidade, estava aí no mercado, vivendo uma boa fase lá na Tailândia, 18 gols em 36 partidas, além também de 5 assistências. É claro, né, a Liga da Tailândia também bem mais fácil e tudo mais, mas ainda assim, pelo menos está vivendo uma boa fase, né? Porque o medo é quando o cara vai para um mercado alternativo desse e não vai bem. Aí que você fala, rapaz, aí não compensa não, né? Mas foi diferente o caso dele, porque em 2022 ajudou o Vasco aos trancos e barrancos, né? Subir, nunca é fácil, né? Quando um clube grande cai assim para a Série B, para ter esse retorno de primeira, igual foi o Vasco, até que foi bom mesmo ficando em 4º lugar, né? Então, naquela ocasião ele marcou 10 gols em 31 partidas, começou o ano muito bem e terminou, ficou o meio do ano muito ruim dele, né? Não é à toa que se você pega aqui os últimos 10 jogos na Série B, ele só marcou 2 gols, então, e 2 assistências, mas ainda assim, um desempenho bem abaixo do centroavante do Raniel, que aí depois volta para o Santos, só fez 2 partidas, passou no futebol chinês, 2ª divisão da China, foi bem, depois passou rápido lá nos Emirados e agora indo para o 2º ano no futebol da Tailândia. Eu acho que é um bom jogador sim, eu ficaria de olho. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Está aqui um mapa de movimentação, cara que se movimenta bastante, né? Até porque tem muita agilidade, tem 1,82 m, está aqui o desempenho dele e também pelo Vasco na última edição da Série B, que está a Série A, deixa eu pegar aqui a Série B, nota média de 6,77, 31 partidas, 25 como titular, 10 gols e 2 assistências. Pode deixar sua opinião sobre o Raniel aqui embaixo. Tem um outro aqui que eu quero gravar um vídeo à parte também, que é do Alex Teixeira, que pode jogar centralizado, até porque já está com 35 anos, não tem toda aquela velocidade, né, de antes para jogar como ponta esquerda, já fez 9 jogos na Série A e não tem sido relacionado para os jogos do Santos, né, então está aí à disposição no banco de reservas, 18 jogos nesse ano, 9 no ano passado, e é engraçado como ele vai ficando ano após ano, né, no Vasco da Gama, porque o que aconteceu? Ele chegou na Série B e conseguiu o acesso. Muita gente já não queria que ele renovasse depois da Série B, pra você ter ideia, né? Isso aqui, quando o clube não é SAF, é até prejudicando o clube, né? Porque vai pagando salário e tal para um jogador que não vinha fazendo parte dos planos. Aí, renova para 2023 aos trancos e barrancos. Ele até chegou a viver um momento bom em 2023, onde somou 4 gols e 6 assistências. Aí, no ano passado, ele disputou 9 jogos, 1 gol e 1 assistência, chegando, se eu não estiver enganado, no meio da temporada, né? Quando o Coutinho foi contratado, ele pediu, aí ó, em julho ele chegou, pediu que o Alex Teixeira e o Alan, se eu não estiver enganado, foram 2 jogadores que ele pediu para serem contratados, e aí ele fez 9 partidas, 1 gol e 1 passe. Aí todo mundo pensou, então agora acabou, né? Não fica para esse ano. Chegou, né, também ficou em 2025, onde até aqui soma apenas 16 jogos, né? Então realmente não conseguiu ir bem. O Alex Teixeira, igual eu falei, é uma alternativa que eu acho que pode ser uma boa também à disposição aí no mercado. Enfim, pode deixar sua opinião, vou deixar aqui outras sugestões na tela para vocês.